Livro do Êxodo, do versículo 6 até o versículo 14. E faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração que teve no Egito, no tempo da fome, no tempo em que houve uma grande fome na terra, que o José saiu do cativeiro para governar todo mundo. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que eles não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles se ajuntem também com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e suba na terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, e os afligiam as suas cargas, porque edificaram Faraó cidades de armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. A palavra servir aqui é a escravidão. Versículo 14, o nosso versículo em destaque. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dureza de servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, e com todo o seu serviço, os que obrigavam ou subvertiam com dureza. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a escravidão que a humanidade vive, usando esse texto porque fala do povo de Deus, mas também explanando sobre a escravidão que há da humanidade em todo o mundo, em todos os tempos, depois da queda do homem, quando a primeira geração, a geração de Caim, ela foge da presença de Deus. Os homens, eles são escravos, meus irmãos, nessa introdução de si mesmo, são escravos dos seus pensamentos, são escravos do dinheiro, do poder que nós buscamos, e o homem, ele é capaz de tratar o seu semelhante pior do que um animal. Nós vamos falar nessa noite. E nós vamos falar também que por trás disso está Satanás, que governa este mundo, esse século, sendo o inimigo de Deus e das almas dos homens. Olha só, a escravidão, ela não é apenas de alma. Eu estava vendo esses dias, assistindo televisão, estava na TV Record, e aí eles estavam falando sobre a escravidão moderna. Então o que estava acontecendo? Lá em São Paulo, os bolivianos traziam outros bolivianos e ali escravizavam em cárcere privado e faziam eles produzir peças de roupa por R$1. Cada peça valia R$1. Então um dia um daqueles bolivianos saiu, procurou a polícia e foi libertado de um cativeiro que eles estavam numa pequena fábrica vivendo como escravos. Mas isso nós estamos falando no tempo de hoje. Quando você olha no tempo passado, lá no tempo das colônias, olha o que o homem é capaz de fazer. Os europeus, eles compravam escravos. E quem escravizava os próprios escravos eram patrícios africanos que dominavam ou seus patrícios ou outras tribos e vendiam para os brancos europeus venderem no tempo da escravatura. Quando nós olhamos no tempo de guerra, que você olha os despojos,
As pessoas, não só ali os seus reis levavam despojos de guerra, as coisas, mas também as pessoas eram tratadas como escravos. E muitos povos, o que eles faziam? Como a viagem era muito longa, não tinha tantos soldados para levar, eles faziam as pessoas ali carregar os objetos e até muitas vezes comer ou engolir objetos de ouro, de muitos pertences, e quando chegasse na sua terra, na terra natal, aonde vivia, por exemplo, a Babilônia, ali eles matavam as pessoas vivas e tiravam os ouros da barriga. Então olha só como é que o homem, ele é capaz de se escravizar a si mesmo e fazer as coisas que nós vemos. No tempo, quando você olha lá perto do tempo de Jesus, lá tinha o Coliseu em Roma, lembra do Coliseu? O que tinha lá no Coliseu? Escravidão. Já assistiu o filme Gladiador? Então, o gladiador, na verdade, ele é o quê? Ele é um escravo. Ele é um escravo, ele é levado, então as pessoas que eram mais fortes, que tinham condições, elas eram levadas, separadas para morrer em batalha, e aí o rei, como o povo passava fome, aquela população, né, na miséria, o que os reis faziam? Levava então o rei ali no Coliseu de Roma, dava pão para as pessoas que passavam fome, porque elas iam lá para comer, e ali tinha o entretenimento. As coisas mudou hoje, é um pouco mais modernas, mas o entretenimento de escravidão é a mesma coisa. Se você der para o povo futebol, carnaval, novela, as pessoas elas ficam contentes. E olha só como as pessoas são escravas, nós vamos falar de pensamentos e filosofias. Então quando Deus ele olha para a Bíblia, e ele olha pela primeira vez para aquela sociedade de Caim, pode abrir a sua Bíblia, em Gênesis no capítulo 4 e versículo 20, porque Deus fez o homem para ser livre. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em Gênesis no capítulo 4, você pode ver aí versículo 20, olha só. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai do que habitavam em tendas, e tinha o quê? E tinha gado. Quando você começa a olhar para a geração lá de Caim, a geração que saiu da presença de Deus, da criação, onde o homem era livre, porque Deus deu direito à vida aos homens. Quando a gente fala de escravidão, nós estamos falando de subversão, perda do direito de liberdade, não é assim? Dos nossos irmãos cristãos que estão lá na Ásia, lá nos países muçulmanos, eles não têm o direito à vida, porque se pregar e abrir a Bíblia, o que acontece? Eles morrem. Deus então, olha só no princípio, talvez a nossa mente esteja tão contaminada que nós não percebemos isso, mas no princípio o que aconteceu nessa geração? Os animais que eram livres passaram a ter o quê? Donos, plantações, agora tem dono. Dava tranquilamente naquele tempo para todo mundo comer, todo mundo viver, mas o homem teve ideia. Então olha só no capítulo 10, versículo 8, abra sua Bíblia, depois da destruição do mundo, em que acabou com as águas, acabou com este mundo, olha só capítulo 10, versículo 8, e Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso sobre a terra, e este foi poderoso caçador na face diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Olha só, cai o jardim do Éden, aonde as pessoas têm direito à vida, porque Deus foi cobrar a vida de Caim, que ele tinha tirado do seu irmão. A teocracia, o governo de Deus começa a cair na humanidade, e a democracia começa a reinar. O povo começa a reinar e essas pessoas. E aí no capítulo 10, o que você tem? Pela primeira vez, nós temos a escravidão. Autores aqui dizem que esse foi um grande caçador diante da face do Senhor, é que houve um novo rei, é que havia um novo reino, um novo trono, um novo domínio, então as pessoas passaram a ser escravas. É por isso que, só aproveitando o texto, em Gênesis no capítulo 6 e versículo 3, Deus olhando para aquilo que o homem fez, e o homem é capaz de fazer com o seu semelhante, para a gente fazer essa introdução, no capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz, e não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, versículo 5, e o Senhor Deus viu que a maldade do homem se multiplicasse pela face da terra. Hoje tem pessoas bilionárias neste mundo, enquanto pessoas passam
fome, enquanto pessoas não têm o que comer. Enquanto pessoas estão produzindo, como nós citamos, por R$1 ali, o que pode se viver com R$1? Quantas peças uma pessoa consegue fazer ali? Crianças não trabalham, mas as pessoas têm coragem de fazer isso com os próprios semelhantes, com as próprias pessoas que vivem ao seu redor. Por isso, meus irmãos, assim como foi no princípio, onde o homem era livre, assim vai ser novamente quando Jesus voltar para reinar neste mundo. Então perceba que você pode dizer assim, não, mas por Cristo Jesus a minha alma é liberta. Mas nós vivemos ainda num sistema escravatório. Quando você olha ali, a primeira parte, quais são os tipos de escravidão que nós temos no mundo? Uma pessoa pode ser acometida de vários tipos de escravidão, não é verdade? Primeira coisa que nós separamos aqui é uma escravidão do domínio das potestades. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. Olha só. Olha só o que nós temos. Lembra que semana passada nós falamos sobre Maria Madalena, que era endemoniada e Jesus curou? Olha só aqui, anjo, Satanás aqui com seu poder escravizando as pessoas. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então muitas pessoas, e nós podemos olhar, por exemplo, se você quiser abrir aí, em Marcos no capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5, tem um homem que estava lá no sepulcro, ele estava escravizado pelos demônios. Não é uma coisa tão comum de se ver hoje, mas é um tipo de escravidão que a Bíblia nos fala. Um outro tipo de escravidão que nós temos, que nós encontramos, está ali, na continuação, são os vícios. É quando uma pessoa, ela é dominada, o seu corpo é dominado, ali pelos vícios. A mente da pessoa, ou até um crente, não consegue espiritualmente ter o domínio do seu corpo. Então, por exemplo, nós temos Sansão. Sansão é uma pessoa que era dominada. Por exemplo, o rei Salomão, em Provérbios, no capítulo 23, versículo 23, ele fala sobre os problemas das pessoas que têm problema com o alcoolismo. Então, quantas pessoas nesse mundo não são escravas dos vícios? Não é verdade? Olha só, as pessoas... E Judas Iscariote, para dar um outro exemplo de escravidão aqui, quando nós olhamos para a vida de Judas e o campo de sangue que nós encontramos lá no livro lá dos apóstolos, olha só, quantas pessoas são dominadas também pelo dinheiro. O Judas, ele tinha tudo para ter sua alma ali suprida em Cristo Jesus. Ele viveu com Jesus, ele comeu com Jesus, mas ele deixou ali o seu espírito ser dominado pelas coisas que tem no mundo e por aquilo que o dinheiro pode comprar. Em João, no capítulo 12, nós lemos na semana passada, quando aquela mulher chega para ungir os pés de Jesus, para fazer uma oferta com todo o seu coração, que ela quebra aquele vaso de alabastro, ele diz, que desperdício, poderia dar esse dinheiro aos pobres, mas o que ele está fazendo? Ele está roubando a igreja, ele é escravo. Ele é tão escravo que quando Jesus é traído, após ser traído, o que ele faz? Ele se precipita de um monte e morre naquele campo que ele, escravo por causa daquele dinheiro, aquilo que traz, ele morreu ali e nem aproveitou aquilo. Quando você olha a palavra de Deus, não somente o dinheiro, ele faz escravos de duas formas. Ele faz a pessoa escrava porque tinha o direito. O que está acontecendo em Êxodo no capítulo 1 e versículo 9? O povo de Deus, ele está o quê? Ele está subvertido. Olha só no versículo 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dureza de servidão, ou seja, de escravidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço em que os obrigava ou subvertia. Então, olha só o que está acontecendo aqui com o povo de Deus, falando um pouco, não é verdade? Quantas pessoas são escravas do dinheiro?
Mesmo as pessoas sendo crentes, elas são escravas. Então faz uma escravidão daquele que vende porque ele quer o dinheiro e aquele que é vendido como escravo. Se você abre a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 21 e versículo 1, mesmo conhecendo a palavra de Deus, o povo de Deus, pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo no capítulo 21 e versículo 1, os próprios israelitas, conhecendo a sua história, fizeram as pessoas que estavam com eles no deserto de escravos, porque tinha mais dinheiro, tinha mais posse. Então o dinheiro faz uma pessoa escrava, porque a pessoa quer o dinheiro, como Judas, e faz a pessoa escrava, tirando a oportunidade de vida dela. Êxodo no capítulo 22 e versículo 1, só para ler e dar um exemplo. Mesmo as pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam a história de Caim, que fugiram da presença de Deus naquela sociedade que nós citamos, versículo 1, e estes são os estatutos que lhe pusera: se comprar um servo hebreu, se você comprar o seu irmão, olha só, a lei do Senhor, tendo que proteger o irmão que estava do lado, porque a ganância pelo dinheiro corrompe as pessoas. Quando você olha para o nosso plenário, que você olha para os nossos eleitos, os nossos políticos, a maioria, 90% já era rico. Ninguém precisava roubar para mudar de vida. Mas quantas pessoas são consumidas pelo dinheiro e aquilo que traz? Então, é claro que nós estamos falando, essa citação, que o povo de Deus é escravo. E é escravo por quê? Porque o Egito está ficando rico com o povo de Deus. Então eles estão o quê? Escravizando. Mas o povo de Deus está sendo escravos e a humanidade é escrava, por quê? Por causa da desobediência da palavra de Deus e da vontade de Deus. De fato, nós falamos aqui, alguns dias atrás, o homem ele tem a livre direção, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode ir para onde ele quiser, ele pode julgar o que é bom para ele e o que é ruim. Mas olha só o que aconteceu quando Deus reinava, quando a palavra de Deus estava no coração dos crentes, da nação de Israel, lá no princípio, e depois o que aconteceu com a sociedade sem Deus. Adão, ele era livre, ele comeu aquele fruto porque ele quis. As nossas escolhas são feitas porque nós escolhemos. Uma escravidão acontece, como eu disse aqui, quando há perda de um direito. Por quê? Porque Deus fez o homem o quê? O homem livre. Deus não fez o homem para ser escravo um do outro. Deus fez o homem para ser imagem e semelhança sua. Se Deus ele é autor da vida e deu a liberdade para o homem, a escravidão também tem um autor neste mundo. E chama-se Satanás. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, como nós lemos, quando ele é expulso junto com seus anjos aqui na terra, que são os demônios, eles querem o quê? Escravizar as almas para ser condenada ao inferno. Por isso que há tantas formas de escravidão nesse mundo. Lá em Amós, para dar mais um exemplo para os irmãos, abra sua Bíblia em Amós, antes do Novo Testamento, depois dos profetas aí, Daniel, a palavra de Deus mostra como que pode chegar ao coração do homem. Toda lei que existe que é boa, a legislação que existe no mundo, ela veio de Deus. Se Deus lá no princípio não diz, olha, um dia vai tirar para descansar, nós não teríamos hoje um dia de descanso. O direito da vida, o direito de proteção aos bens, quem deu foi o Senhor, porque se não tivesse, o que o homem respeitaria? Não é verdade? Agora nós estamos falando, em 2000 anos depois de Cristo, que mais ou menos 400 mil pessoas são escravas no Brasil. Nós temos ainda mais de 50 milhões de pessoas aí no mundo que diz que são escravas, como no tempo antigo. Agora em Amós, no capítulo 6, Amós capítulo 6 e versículo 4, olha só o que diz a palavra de Deus para aqueles que conhecem. Nós poderíamos muito bem falar apenas da escravidão do povo de Deus, mas nós estamos tratando da escravidão de todo o pecado para nós termos entendimento. Mas o povo de Deus conhece a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora olha só o que o crente, a pessoa que conhece a palavra de Deus, é capaz de fazer. Capítulo 6 e versículo 4. Ai dos que dormem em camas de marfim
e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros no meio do curral. E que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Preste bem atenção, assim como Davi. Os que bebem vinho em taças, e se ungem com mais das excelências dos óleos, dos perfumes, mas não se aflige pela ruína de José. O que a palavra de Deus está falando aqui sobre essa escravidão? Olha só, o povo de Deus naquele tempo, ainda no tempo de hoje, tem muitos crentes ainda que afligem outras pessoas, que tiram proveito de coisas que pode estar abençoando as pessoas. Aqui no texto em Amós, lembra de duas coisas. Ele fala sobre a escravidão. Aquelas pessoas estão vivendo no bem bom, porque tem pessoas que estão o quê? Necessitadas e passando fome. Ele diz assim: vocês que inventam instrumentos musicais, assim como Davi. Ele faz uma lembrança em que Davi, ele está no seu palácio, mas ele está sendo o quê? Escravo do seu pecado. Ele vai cair como Betseba caiu. Mas ele vai lembrar da ruína do texto que nós estamos lendo em Êxodo no capítulo 1, porque ele diz assim no final do versículo 6, e a ruína de José. Não pensa que a vida, como nós lemos aqui no início, no versículo 6 do capítulo 1 de José, estava ruim no tempo de José. Estava muito bom para o tempo do povo de Deus lá no Egito. Não estava ruim. As pessoas, elas não querem ser libertas nesse mundo quando as coisas estão bem. O crente não quer ir para o céu quando as coisas estão bem. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, a ruína. O nosso sistema hoje, nos dias de hoje, ele é tão perverso, mas tão perverso, que é igual nos tempos quando Deus mandou o dilúvio. Porque olha só, nós vivemos num sistema hierárquico. Você precisa do quê? Você precisa de saúde. Então você vai no especialista, você vai lá na cidade. Chega lá num médico de renome, você precisa pagar uma consulta, quanto você vai pagar? Você vai pagar por 40 minutos mais ou menos, meio salário mínimo aí, R$500 numa consulta. Agora, qual que é o salário de um trabalhador, pai, chefe de família, a maioria das pessoas aqui neste mundo? Quanto que é? Um salário mínimo. Perceba como Satanás vai escravizando e colocando as pessoas em cima das outras, e não só, vamos voltar para o nosso slide aqui, não só isso, mas há o quê? Há filosofia e pensamentos de escravidão. Então como pode uma pessoa, 40 minutos de trabalho, ganhar 500, 600 reais, e um pai de família ali para sustentar os seus filhos, ganhar apenas um salário mínimo? Não é verdade? Ah, mas isso aí é a lei, né? É a lei dos homens, é a oferta e demanda. Olha só em Gênesis no capítulo 11, pode abrir a sua Bíblia, depois nós vamos para a enfermidade ali, mas em Gênesis no capítulo 11, olha só como as pessoas são escravas de filosofias e pensamentos também. Versículo 2, falando um pouco das escravidões e formas de escravidar as pessoas neste mundo, pelo pai da servidão que é Satanás, que está condenado. Versículo 2 do capítulo 11, e aconteceu que partindo eles do Oriente, né, ali os filhos de Cão, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram aos outros: ei, façamos tijolos e queimamo-o bem, e foi-lhe um tijolo por pedra, e betume por cal, e disseram: eia, edificamos nós a cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então olha só, há um pensamento, ali as pessoas decidem por quê? Por uma sociedade. Olha, vamos fazer uma torre, e essa torre vamos fazer que ela chegue bem alta, né? Como se chegasse na presença de Deus. Você acha que esses filhos de Cão não sabiam o que tinha acontecido? As pessoas de hoje podem crer que não havia o quê? Um dilúvio. Mas as pessoas que estão aqui nessa sociedade, elas sabem que houve um dilúvio, porque elas vieram do dilúvio. Veio os filhos de Noé, multiplicaram, então os filhos de Cão ali vão para uma parte, saem da presença ali de Deus, da presença de Noé, e eles têm o quê? Uma filosofia de pensamento.
Então eles sabem que quem governa esse mundo é quem? É Deus nos altos céus. Então olha só a ideia de pensamento. Vamos fazer uma torre bem alta para nós chegarmos até onde? Os céus. Versículo 4, para que não o quê? Nos espalhamos sobre a terra. Quando Deus termina o dilúvio ali, Ele dá uma ordem, no capítulo 9, versículos 6 e 7 para Noé. Aqui que Ele diz: crescei e se multiplicar sobre a terra, e sobre a face da terra se espalhai. Mas como é que é o pensamento da filosofia daqueles que não querem Deus? Olha só, ao contrário das coisas que Deus determina. Então isso é uma forma de escravidão. Se nós vivemos num sistema hoje capitalista, existe uma hierarquia, não é verdade? Quem não tem capital faz o quê? Como é que ganha vida? Trabalhando. Depois que você começa a trabalhar e ganha um pouquinho, você pode até ter um pouco do dinheiro numa poupança, num fundo de investimento, e você começa a ser remunerado pelo capital. Mas o que comanda todo mundo hoje são as grandes empresas num sistema capitalista, onde as pessoas são donas. Percebe que como tudo se começou lá no começo com Gênesis, quando as pessoas não quiseram fazer a vontade de Deus e foram implementando a sua própria vontade. Então aqui nós temos um exemplo. Aí o que você olha no mundo de hoje? Né? Você olha no dias de hoje, as coisas continuam da mesma forma. Quem tem mais dinheiro manda, quem tem mais poder manda sobre este mundo, não é verdade? Os grandes, eles conseguem o quê? Pensar, politizar. Eles têm informação para isso, não é verdade? E aí você tem o quê? Você tem uma pandemia. Aí o que acontece? Coloca-se um médico que tem um nome renomado na televisão, ele aparece lá e diz assim: isso é só uma gripinha. E o carnaval come a solta. Por que o carnaval come a solta? Porque é gerado bilhões de receita para as empresas grandes. E ninguém fala nada. Passou o carnaval, dá alguns dias, o que acontece? Fecha tudo, ninguém explica nada, ninguém fala do processo, põe o povo tudo amarrado por 2 quarentenas, que não precisava 80 dias, as pessoas, acontece o quê? Perdem o seu emprego, e o que elas se tornam? Milhões de famílias no mundo, o quê? Escravizadas, pela fome, pela miséria, pelas doenças mentais. Agora nós vamos colher uma sociedade de crianças sem alfabetização, porque não foram para escolas. Mas tem gente lá atrás pensando, como a referência de Amós no capítulo 6, que nós lemos no versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Então, quanto mais pobres estão as pessoas, mais aquela produção de trabalho está gerando dinheiro para quem? Para alguém. E essas pessoas estão o quê? Escravizando. Através de quem? Através de Satanás. Meus irmãos, a quarentena, ela começou em março, no final de março de 2020. Os meus primos trabalhavam porque eles perderam o emprego no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em setembro de 2019, 6 meses antes. Os voos que vinham da Ásia, todos eram obrigados a vir de máscara. Você acha que as pessoas não sabiam? Você acha que os nossos governadores não sabiam? Nós não sabíamos, na nossa ignorância nós não sabíamos. As pessoas que não têm Jesus, que estão lá fora, elas também não conhecem as Escrituras, o que nós estamos falando. Então veja que Satanás, ele está por trás, explorando a ignorância. Pode ser uma questão de uma escravidão, dessa forma que nós falamos, eu ainda vou falar da enfermidade, mas não é só da alma. O povo aqui está escravizado, lembra que nós lemos o versículo? E o faraó não conheceu quem? A José. E nem o povo de Deus conhecia Deus. Para faraó não conhecer José, como é que José foi conhecido pelo rei do Egito? Pelo seu Deus. Olha só o que está acontecendo neste mundo. 6.000 anos depois da criação, não mudou nada, irmãos. Continua tudo da mesma forma. A escravidão, os tipos de escravidão, tem muito mais, mas olha só como o mundo, ela é escravo. Ali eu pulei uma, mas tem a escravidão das enfermidades, não é verdade? Existem as doenças físicas, não é? Quantos exemplos nós temos na Bíblia? Existem as doenças também psíquicas. Perceberam que quanto mais conhecimento o homem tem, mais enfadado ele está e mais adoecido ele está cometido de doenças. Olha só, você pode perguntar para os psicólogos, para os psiquiatras, né, sobre hoje, quantas enfermidades nós temos hoje no mundo? Não é verdade?
tem o estresse, tem a ansiedade. Se você perguntar para o seu avô, ele não sabia o que era isso quando ele era novo. Mas o que a Bíblia diz? Aumentando a ciência, aumentará o quê? A dor, o trabalho. Então aumenta mais o quê? A escravidão. Como nós lemos lá no tempo aqui do povo de Deus, e nós vamos ler lá no capítulo 5, o povo quer servir a Deus, então vocês estão ociosos. Quanto mais o povo se torna escravo do dinheiro, do poder, do vício, mais escravo ele é, porque é acometido de doenças. Você hoje acessa a internet aí, distúrbios. Hoje tem distúrbios para essa questão intelectual, psíquica, alimentar, de sono, de humor, cognitiva. É um caminhão de coisas. Mas como é que Deus fez o mundo? Perfeito. Deus fez o mundo com o homem perfeito. Não havia o quê? Enfermidades. Ela veio por causa da desobediência, por causa do pecado que entrou neste mundo. Uma outra coisa que nós temos aqui, voltando para o nosso texto, qual é o tipo de escravidão que nós temos, que nós estamos lendo aqui na Bíblia também? Vamos voltar lá no nosso texto. É a força e o poder dos inimigos. Os egípcios, na verdade, eles nunca foram amigos, dos israelitas. O José que não revelasse o sonho do faraó, para ele ver se ele não ia continuar lá no calabouço. O José só foi benquisto, pode voltar em Êxodo, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. Mas José, ele só foi benquisto por Faraó, porque ele adivinhou os sonhos. Porque ele governou todo mundo e deixou o Faraó mais rico ainda. Sabe por quê? Porque é uma verdade em toda essa questão da escravidão. É que não há comunhão entre a luz e as trevas. Jesus disse, em João no capítulo 8 e versículo 32, conhecereis as escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só como é que o mundo continua escravo de Satanás. Voltando aqui no nosso texto, uma outra forma, não é verdade? A escravidão do inimigo. Porque qual que é o objetivo de Satanás? É escravidar. Não só escravizar o povo de Deus, mas também escravizar toda a humanidade. Nosso item 2 aí, Natan, já está aí. Então olha só, nós sabemos que a escravidão nesse mundo começou pela desobediência. Sai a vontade de Deus e entra o domínio de Satanás pela subversão. Então cria-se uma sociedade onde Satanás encabeça essa sociedade, porque montar uma torre alta, fugir da presença de Deus porque matou o irmão, e não se espalhar sobre a face da terra, é saber que você está indo contra a palavra de Deus. Então é isso que essa sociedade está fazendo. A nossa sociedade não viveu o dilúvio, mas aquelas pessoas viveram. Mas vai chegar o tempo, que é o tempo da revelação, que eles vão ver como foi o tempo do dilúvio. Então há dois motivos para que o povo está escravo no Egito. Há dois motivos. Você pode dizer que você é livre em Cristo Jesus, que você é uma pessoa salva, então você é liberto a sua alma, mas você ainda é escravo de algum tipo dessa escravidão que nós estamos falando. Porque em Gênesis, no capítulo 12, Deus ele faz uma promessa para Abraão, para o seu povo aqui, para o povo de Israel. Abra lá. O povo é escravo porque eles se esqueceram da promessa de Deus. Versículo 1 e versículo 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás o quê? Uma bênção. Essa era a promessa de Deus. Como que nós encontramos Israel no capítulo 1 de Êxodo? Como escravos, subvertidos. Agora eu pergunto, olha só, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, Deus ele não cumpriu a sua promessa? Volta lá em Êxodo no capítulo 1 e versículo 10, o que a Bíblia nos fala? Se Deus ele cumpriu ou não sua promessa? Versículo 10, eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que vindo sobre eles, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos em peleja contra nós e subamos na terra.
No versículo 6, 7, 8, Israel tinha se tornado o quê? Uma grande nação. Versículo 12, olha só do mesmo capítulo. Quanto mais os afligiam, tanto mais que o quê? Que se multiplicava. Abraão sai da presença de Deus, Deus vai chamar ele no Egito 1, 2 vezes. Isaac vai para Gerar, Deus chama ele. Nós estamos lendo aqui de quarta-feira, o Jacó, capítulo 31, versículo 3. Deus aparece em sonho e diz para ele: sai dessa terra, dessa parentela de Labão, e vai para a terra que eu te mostrar. Capítulo 50 de Êxodo, está lá Deus falando para eles, que a terra deles é uma terra de promessa, que é Canaã. Aonde eles estão? Eles vão descer para o Egito. Capítulo 46, Deus permite, o Jacó vai consultar Deus, mas eles não vão voltar, o povo não quer voltar. Quando você fala para muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, você está em pecado, você está sendo escravo de Satanás, as pessoas elas não querem sair da escravidão do pecado. Versículo 8, olha só aí, o que a Bíblia nos diz? Capítulo 1, versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, e não conheceram o quê? A José. Sabe por que o rei não conhecia mais José? Porque o povo de Deus também não conhecia mais a Deus. Eles se afastaram de Deus. Às vezes o crente, ele está no mundo, ele não é mais nem reconhecido como José. Ele é reconhecido como um filho do mundo, de tão escravo que ele é. Então olha só, nós não sabemos fazer as nossas escolhas. Não pense que você sabe fazer as suas escolhas. Não pense que o povo de Deus sabia fazer as suas escolhas. Se nós não tivermos com a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos o quê? Mesmo com as nossas almas libertas em Cristo Jesus, nós vamos ser escravos do sistema. Vamos correr atrás das coisas deste mundo e a vida vai passar. Agora olha só que incrível no versículo 9. Olha só o versículo 9. O objetivo do inimigo aqui, de Faraó, é escravizar. Mas olha só de Satanás também. Satanás, ele quer ocupar a mente. Ele quer ocupar o tempo. Ele quer ocupar a sua vida com coisas terrenas que não levam você para Deus, muito menos que você tenha uma santidade de vida. Versículo 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo do filho de Israel é muito e mais forte do que nós. Olha só, o povo é forte, o povo é numeroso, o povo trabalha, como nós lemos, o povo é esforçado, mas o que é Israel sem Deus, meus irmãos? O que é uma igreja sem Cristo como cabeça? O que é uma família sem Cristo, sem a palavra de Deus dentro do seu lar? É o quê? É escrava deste mundo, desse sistema maligno que está Satanás. Perceba que Jesus pode libertar as pessoas, mas a pessoa pode continuar ainda como cativeiro desse mundo. Os filhos de Deus tinham Deus, mas eles viviam escravos. Se você está escravo de alguma enfermidade, se você está escravo de algum poder, se você é escravo do dinheiro, se você é escravo do pecado, não importa a forma de escravidão. Você tem todas as condições, em Cristo Jesus você pode ser forte, você pode ser valente, você pode ser numeroso, assim como nós. Mas o que nós encontramos na Bíblia? Sofrimento, aflição e o que? Escravidão. E o que o inimigo queria fazer com o povo de Deus? Versículo 11, olha aí, versículo 11. O que Satanás quer fazer? E naquela, estou no capítulo 2, versículo 11. E pusera sobre eles maiorais de tributo para que afligisse as suas cargas. Porém edificaram Faraó cidades de armazém, Pison e Ramassés. Olha só o povo trabalhando. Qual que é o pensamento de Faraó? Dá trabalho, dá dor, dá enfado, dá morte para eles. O que Satanás quer? A morte do povo de Deus. Aí depois no final do dia, no final do mês, você deixa eles comer cebola, aí eles ficam felizes. Não foi assim lá? No meio do deserto, saindo do Egito, o que eles falaram para Moisés? Olha só a escravidão de mente, de pensamento do homem. Era melhor que nós tivéssemos morrido aonde? Lá no Egito. Sem ver a terra prometida, sem ver Canaã. Por que o crente vive? O crente vive sem expectativa de ver novos céus e nova terra. Jesus, meus irmãos, vai passar a régua em tudo isso.
Vai haver novos céus e novas terras, nós vamos ler no capítulo 21. Então olha só a mente do povo como que está. Você sabia que as nações mais ricas hoje da Europa são as que mais escravizaram, mais mataram, mais destruíram, mais fizeram guerras? Mas Deus não esquece. Esses países da Europa hoje, meus irmãos, sabe o que eles são? Eles são Babel. Eles são, quando você olha no Novo Testamento, eles são Babilônia. Eles são a grande meretriz do Apocalipse. Lembra da visão de Daniel? Deus permitiu a escravidão através do quê? Dos impérios. Então, no tempo de Daniel, quem que era o império? Era a Babilônia. Lembra que ele sonhou com uma estátua? Então, quem que era a cabeça de ouro? A cabeça de ouro era a Babilônia. E quem que era depois o reinado que viria depois, o peito de bronze? Quem que é? Os medos e os persas. Depois, na visão dele, o que ele viu? Os quadris de bronze, vieram a Grécia. Depois as pernas, Roma. E depois de Roma, ali com ferro e barro, veio Roma caída nos 10 países que depois você olha em 1900 e se torna os países da Europa. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 para você ver que há um sistema escravatório que o objetivo é o quê? Matar os cristãos, escravizar toda a humanidade. Gênesis, o que nós lemos? A sociedade de Babel. O que vai ter lá em Apocalipse nos últimos tempos? A sociedade de Babel. Versículo 11, o que o rei está fazendo aqui? Escravizando, figura de Satanás. Agora olha só em Apocalipse no capítulo 17. No capítulo 17 e no versículo 1. Tem um tema aí, não tem? O que está escrito aí na sua Bíblia? Queda da Babilônia. Meus irmãos, quem que está mandando abrir e fechar, recomendar o uso de máscara ou não? Não é a Organização Mundial da Saúde? Não é a ONU? Quem que são os países que comandam lá atrás? Então veja a escravidão de pensamento, de filosofia, do poder que há atrás disso. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças. A mesma taça que está lá no início, lá que nós podemos ver lá em Apocalipse no capítulo 3, tá? E falou consigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta, está no versículo 5, o que é? A grande Babilônia, está aí na sua Bíblia. E o que é essa referência de muitas águas? É as nações que tem no mundo. De todo o tempo. Continuação do versículo 2. Com a qual se prostituía os reis da terra, e os habitantes da terra se emberbecia com o seu vinho da prostituição. Meus irmãos, aqui está falando reis, porque naquele tempo era rei, mas hoje é o que? São os presidentes. É claro que ninguém fora da palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus, vai acreditar numa coisa dessa. É só os crentes, por isso que o nosso tema hoje é a escravidão da humanidade. A humanidade é escrava desse sistema. As pessoas são escravas. Versículo 3. E levantou-me e um espírito de um deserto e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor de escarlate, que estava cheia dos nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice cheio de ouro, das abominações e das imundícias da prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e a abominação da terra. Versículo 6, o que ela está fazendo? E vi que a mulher estava embriagada do quê? Do sangue dos santos e dos sangues das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me, ou seja, me espantei, achei aquilo um horror, com grande admiração. Olha só Satanás por trás, escravizando, não somente o povo de Deus, como nós lemos no versículo 6, mas no versículo 1 no final, muitas águas. Meus irmãos, quanta mortandade na humanidade, seja por fome, por guerra. Olha o que Satanás tem destruído a humanidade. Está aqui em Apocalipse. Primeiro reino humano que nós encontramos,
Babel, o último reino que nós encontramos, a grande Babilônia que vai cair, não é assim? Que nós encontramos na palavra de Deus. Versículo 2, ela é o que? A prostituta. Aonde nasce a falsa religião no mundo que hoje existe? A vida deles do jeito que está aí. Agora vocês não vão levar mais a palha para eles fazer tijolos, não. Eles vão produzir a mesma quantidade de tijolos, porém eles vão ter que fazer e buscar a palha. Então olha só como é que Satanás quer escravizar as pessoas. Como Satanás nos escraviza de pensamentos. Agora perceba que falando sobre esse fechamento, quando que vai ter um fim na escravidão da humanidade? Para ter o fim da escravidão ali do povo do Egito, Deus mandou a 10ª praga. Aí as pessoas podem dizer assim, nossa, mas Deus tirou a vida dos egípcios 400 anos. Quantas vidas os faraós tiraram do povo de Deus e das outras nações? Olha só a misericórdia de Deus. Deus podia ter destruído tudo, mas foi só uma noite que eles foram castigados. Sabe por quê? Deus podia ter destruído todo o Egito. Sabe por que Deus não fez isso, meus irmãos? Porque Deus sabe que o inimigo da alma é Satanás, é o diabo. E sabia que estava atrás daqueles reinos. E Deus sabe que quando levantar a falsa besta, o falso profeta e esse sistema religioso que já existe, é claro que já existe desde de muitos tempos, 2000 anos atrás, de Satanás, Deus tem misericórdia das almas. Mas quantas pessoas morreram e perderam os seus direitos? Quando que isso vai ter um fim? Quando será o fim? É por isso que eu disse que eu gostaria que vocês entendessem o que Jesus disse em João no capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que conhece a primeira sociedade que escravidou pessoas, você que conhece a palavra de Deus, que sabe que Satanás quer que as pessoas sejam condenadas ao inferno, você tem esse entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece que houve uma destruição no Velho Testamento e você crê que haverá uma nova destruição deste mundo, porque Jesus precisa voltar para reinar. E como é que vai ser essa libertação? Lá em Êxodo, no capítulo 12, você pode ler na sua casa, nós já estamos adiantados aqui em horas. Mas o que aconteceu? Deus instituiu a passagem, ou a 10ª praga, a morte do primogênito, a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem sobre. Aquelas portas que tinham as ombreiras, com o sangue do cordeiro. É a mesma forma daquelas pessoas que vão ser salvas no capítulo 19, em que a Bíblia fala, e anuncia, eis digno de abrir os selos no capítulo 5 de Apocalipse. A mesma forma, eu gostaria de ir para a última referência, Apocalipse no capítulo 5 e no versículo 9, porque essa é a nossa esperança. Você que conhece a palavra de Deus,
Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa entregar, para que a sua alma seja liberta da escravidão do pecado e da condenação deste mundo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de todas as tribos e línguas e povos e nações, para que o nosso Deus os fizestes reis, libertos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando que a humanidade vai ser livre? Infelizmente, meus irmãos, a humanidade, ela não quer Deus. Porque se ela quisesse Deus, ela teria escolhido não a sociedade de Caim, não a sociedade de Nimrod, não essa sociedade que está corrompida com falsos pensamentos e escraviza as pessoas no mundo. Não, eles não querem. Mas você pode tomar uma decisão, porque você não é todo mundo. Você pode tomar uma decisão por esse cordeiro que você encontra no capítulo 5. A mesma forma de salvação quando veio o dilúvio, aquela arca, era Jesus. A mesma forma daquele povo que estava escravo no Egito, era Jesus o cordeiro. A mesma forma daquele tempo, daquele povo que estava preso no tempo de Jesus e morreu, que foram ressuscitados aqueles corpos, que tiveram a liberdade, que foi separado. Então o cativeiro, como diz o Salmo, foi liberto. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus, que já entregou a sua vida para Jesus, da mesma forma. Porque o capítulo 5 de Apocalipse nos garante isso, da liberdade. Continuação do versículo 11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e de animais e anciões, e era o número dele de milhões e milhares de milhares. Graças a Deus, Jesus nos comprou. Muitos israelitas, a maioria saiu daquela escravidão. As pessoas que querem ler a palavra de Deus, servir a Deus, elas vão ser libertas. Milhões de milhares. Versículo 12. E com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graça. E olha só que maravilhoso, meus irmãos.